Como sobreviver ao Armagedon, parte 3, contagem regressiva. A curiosidade do ser humano quanto aos acontecimentos futuros é algo natural. Não necessariamente é uma prova de falta de fé ou certificado de falso profeta. É claro que a profecia se mostra falsa quando não acontece. E o que não falta hoje em dia é falso profeta. Temos aos milhares. Depois que as coisas acontecem, sempre tem alguém que previu. E ainda tem muita gente que acredita. Mas podemos aprender muito com o profeta Daniel, que foi usado por Deus como poucos homens na história para revelar segredos impressionantes, com detalhes tão precisos que mostram a superioridade de suas revelações. Não vamos entrar em detalhes sobre as profecias de Daniel aqui, agora, pois esse canal está produzindo uma série de 12 vídeos, um para cada capítulo do livro de Daniel. Ali temos segredos revelados que atingem os dias atuais e até o futuro. Mas uma das lições que podemos aprender dele está registrada em Daniel capítulo 2. Depois de interpretar um sonho de Nabucodonosor, Daniel disse o seguinte. Daniel capítulo 2, versículos 26 a 28. O rei perguntou a Daniel, que havia recebido o nome de Beltesazar: Você pode realmente me revelar o sonho que tive e a interpretação dele? Daniel respondeu ao rei: Nenhum sábio, adivinho, sacerdote mago ou astrólogo é capaz de revelar ao rei o segredo que ele quer saber. Mas há nos céus um Deus que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho e estas são as visões que passaram por sua mente enquanto estava deitado na sua cama. Assim como Daniel, acreditamos que nenhum ser humano é capaz de prever o futuro. Não adianta o quanto queiram maquiar, promover ou até fazer uma forte campanha publicitária. O final sempre será um fracasso total. O que pode acontecer é que muita gente pode ser e vai ser enganada se acreditar em revelações humanas. As revelações sobre o futuro ficam no campo da ficção. Aí temos bons livros que nos ajudam a imaginar o futuro, sonhar com um mundo após o apocalipse. Mas quanto ao Armagedon, lembre-se das palavras de Daniel a Nabucodonosor. Há nos céus um Deus que revela segredos. Quais foram os segredos que Deus revelou sobre o Armagedon que nos permitem saber quando vai acontecer? Vamos falar de coisas que devem acontecer antes do Armagedon para entendermos se estamos perto ou longe. Mas primeiro, precisamos falar das armas que Deus poderá usar na guerra do Armagedon. Deus pode usar qualquer arma, pois quem criou o universo com bilhões de galáxias, todas elas contendo bilhões de estrelas, que são verdadeiras usinas nucleares, mais potentes que trilhões de bombas atômicas. Mas a Bíblia cita algumas das armas que Deus já usou ao longo da história e promete usar no futuro. Primeiro, as forças da natureza. Granizo, epidemias, terremotos, erupção vulcânicas, etc. Jó, capítulo 38, 22. Ezequiel, capítulo 38, 19 a 22. 2. Fazer as pessoas se virarem umas contra as outras, os próprios aliados se matarem mutuamente. Segundo das Crônicas 20, 22 a 24. Ou 3. Usar os anjos como ele já usou no passado, em 2 Reis 19, 35, onde um único anjo matou 185 mil soldados em uma guerra, numa noite, contra os assírios. Jesus Cristo falou dos eventos que precederiam o Armagedon e existem muitos textos na Bíblia que falam de acontecimentos que levariam a esse evento único na história da humanidade. Por exemplo, em Mateus 24, 22, Jesus falou de uma grande tribulação como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Essa grande tribulação está relacionada aos eventos de Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17 e 18. Mas para nos guiarmos na corrente do tempo,
podemos dizer que se imaginássemos uma linha reta de 130 metros, com cada metro representando um ano, sendo que o Armagedon fosse o final e o início fosse o acontecimento descrito em Apocalipse 12, 7 a 9 e 12, que diz o seguinte: E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. Mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Por essa razão, alegra-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Vemos nesse texto que o evento do lançamento do diabo e seus anjos no céu para a terra é o começo do tempo que é interpretado como pouco tempo que resta. Se compararmos os eventos no passado que foram considerados como período de julgamento ou pré-julgamento, vemos que esse pouco tempo que resta já se alongou bastante. Por exemplo, quando Deus decidiu que traria o dilúvio, esperou pacientemente por 120 anos até que a arca fosse construída e depois da construção da arca apenas 7 dias para colocar os animais para dentro e começar o dilúvio, sendo que o período de construção da arca foi de cerca de 50 a 60 anos. Quando executou a sentença na nação de Israel no 6º século a.C., percebemos que a tribulação daqueles dias durou pelo menos uns 20 anos, certo que alternava entre momentos de calmaria e de destruição, mas o período turbulento final começou com a morte do rei Josias em 528 e culminou na queda de Jerusalém em 607. Podemos também perceber que em outro evento de julgamento, quando os romanos foram usados para julgar a nação de Israel no 1º século, notamos que o período do fim daquele povo, como aprovado por Deus, começou com o nascimento de Jesus e terminou em 70 com a destruição de Jerusalém e do seu templo. O que queremos entender aqui é que nenhum evento de julgamento durou muito tempo. O que demorou mais foi o caso do dilúvio, mas mesmo assim, quando o tempo acabou, restaram apenas 7 dias para o fim. Hoje, a Bíblia aponta alguns eventos que devem acontecer antes do Armagedon. São eles: primeiro, proclamação de paz e segurança, descrita em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Segundo, a grande tribulação predita nos Evangelhos e no livro de Apocalipse, Mateus 24, 22 e Apocalipse 17 e 18. O confronto final entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, sendo que esse evento pode se misturar com o Armagedon, pois haverá também uma coalizão de nações que atacará o povo específico que defende a existência de Deus. Então, a guerra do Armagedon, no Apocalipse 19, e o ataque de Gog e de Magog, em Ezequiel 38, 2, 8 e 9, e o último confronto entre os reis do sul e o rei do norte, Daniel capítulo 11, poderão acontecer simultaneamente esses 3 eventos. Pelo que está acontecendo no mundo, será que o pouco tempo que resta ao diabo depois de ser lançado para a terra já está em vigor? Será um tempo maior que o tempo anterior ao dilúvio de Noé, que foi de 120 anos? E se for maior, será que será por muito tempo? As guerras, as fomes, as epidemias, as injustiças praticadas no século XX em todos os continentes são parte do sinal que Cristo deixou das coisas que ocorreriam antes da grande tribulação? O assunto ou sinal a se perceber agora é uma forte campanha de paz e segurança. Quando identificarmos essa campanha, devemos ficar alertas, pois será mais uma mentira criada pelo mestre do engano, Satanás. Quem se deixar levar sofrerá as consequências, pois o ataque será instantâneo. Talvez tão rápido como foi o tempo que Noé teve para colocar os animais para dentro da arca antes do dilúvio. Talvez o mesmo tempo que os cristãos tiveram para fugir de Jerusalém quando os romanos recuaram em 66 e os revoltosos sicários judeus os perseguiram, deixando a cidade desguarnecida, permitindo assim a fuga dos cristãos, que estavam aguardando o sinal deixado por Cristo
que disse que, quando eles vissem a cidade cercada, deveriam fugir. Mas como fugir de uma cidade cercada? Os 7 dias de perseguição dos zelotes aos romanos foi o tempo que os cristãos tiveram para fugirem de Jerusalém. Quanto tempo falta então para o Armagedon? Falta pouco, e essa pandemia pode deixar uma pista do pouco tempo que falta, pois se fala muito em mudanças para melhor, mas a dura realidade é que o mundo piora a cada dia. Só uma intervenção divina para salvar o mundo e a humanidade. O confinamento e a pandemia não vai promover um desarmamento mundial. Os aliados dos Estados Unidos não vão se tornar amigos dos aliados da Rússia. A degradação ambiental não vai parar. Os combustíveis fósseis continuarão queimando e destruindo o planeta. E a pobreza, a fome, a concentração de renda e a injustiça só continuará a piorar. Portanto, se disserem o contrário, será o sinal de uma proclamação de paz e segurança, e o tempo correrá velozmente. Serão 7 dias ou serão 7 anos? Ninguém sabe. O que sabemos é que se desenrolará com tanta rapidez que, quando percebermos, já estaremos no meio da grande tribulação e depois daí o Armagedon. Então já será tarde para todo mundo. Quem quiser escapar do Armagedon precisa se preparar agora. Se você assistiu a esses 3 vídeos até o final, poderá tirar proveito das informações aqui para lhe ajudar nessa busca pela verdade sobre o Armagedon e o fim do mundo. A satisfação maior será poder ajudar você e seus entes queridos a encontrar as respostas satisfatórias às perguntas mais importantes da vida de cada ser humano, que são: de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. O Armagedon tem a chave que abre o portão que impede a humanidade de enxergar as respostas satisfatórias a essas e outras perguntas do tipo, e as respostas que a ciência espera encontrar nas suas buscas através do infinito grande no universo e no infinito pequeno no interior do átomo, para entender a nossa origem e o motivo da nossa existência.